Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mundo fascinante, o da segurança hídrica. É literalmente um trabalho de detetive que rola lá dentro dos laboratórios. Uma jornada incrível que começa no nível microscópico, mas que tem um impacto gigantesco na saúde de toda a sociedade. Para começar, vale a pena a gente se fazer uma pergunta bem fundamental. Como é que sabemos de verdade se a água que sai da torneira é segura para o consumo? Afinal, não dá para simplesmente olhar para um copo d'água transparente e confiar, certo? A verdadeira garantia exige uma investigação microscópica super rigorosa para encontrar pistas que são totalmente invisíveis a olho nu. Bom, vamos dar uma olhada rápida na nossa pauta de hoje. Passaremos por 1. O perigo invisível na água. 2. Entendendo os coliformes. 3. O método dos tubos múltiplos. 4. As etapas da análise laboratorial. 5. Calculando os resultados. E, por fim, 6. Saúde pública e segurança. Entrando na nossa primeira sessão, o perigo invisível na água. Podemos pensar num corpo d'água contaminado não só como um baita problema ambiental, mas literalmente como uma cena de crime oculta que precisa ser resolvida antes que atinja a população. A grande questão aqui é que a água, quando não tem aquele monitoramento e tratamento adequados, vira um veículo extremamente rápido para doenças graves. Falhas nas estações de tratamento ou infiltrações de esgoto doméstico trazem riscos severos para todos nós. Estamos falando de surtos perigosos de gastroenterites, hepatite A e febre tifoide, principalmente em áreas rurais ou periféricas. É exatamente por isso que o monitoramento constante em laboratório não é um luxo, é uma urgência absoluta. E isso nos leva à seção 2, entendendo os coliformes, ou identificando os suspeitos, porque para combater esse perigo, a gente precisa saber quem são os culpados. Vamos conhecer os nossos principais alvos nessa investigação, que são os grandes bioindicadores de contaminação. O pulo do gato aqui é entender a diferença crucial entre esses dois grupos de bactérias. Os coliformes totais são um grupo mais amplo. Se eles aparecem, isso indica uma deficiência geral de higiene, e a marca registrada deles é fermentar lactose, produzindo ácido e gás. Agora, os coliformes termotolerantes, esses são a evidência definitiva. Eles vêm direto do trato intestinal de animais de sangue quente. Sabe a famosa bactéria E. coli? Pois é. E o detalhe é que eles aguentam temperaturas altíssimas, lá na casa dos 44,5 graus Celsius. Achar esses caras na água é literalmente como encontrar a arma do crime com as impressões digitais do suspeito. Seção 3. O método dos tubos múltiplos, a nossa técnica investigativa. Mas como a gente captura essas impressões digitais na prática? Vamos para a técnica exata usada para rastrear esses suspeitos microscópicos. Como é humanamente impossível contar cada bactéria nadando na água uma por uma, os cientistas usam uma sacada genial chamada número mais provável, ou NMP. É um método estatístico e visual super confiável. A lógica é simples. Coloca-se a água em meios ricos em lactose e a gente observa. Se as bactérias estiverem lá, elas vão comer essa lactose e arrotar gás. E adivinha? Essas bolhas de gás são a prova irrefutável de que a contaminação está presente. Seção 4. Etapas da análise laboratorial. Hora de colocar o jaleco e entrar virtualmente no laboratório para destrinchar como esse experimento é montado lá na bancada. A sequência toda funciona como se fosse uma peneira bem metódica, dividida em 3 fases claras. Primeiro, o teste presuntivo, que levanta a suspeita inicial. Depois, o teste confirmativo, que serve para eliminar qualquer falso positivo. E, por último, a análise de coliformes termotolerantes, que aponta direto para a contaminação fecal. A arquitetura desse teste é fantástica. Diferentes volumes da nossa amostra, tipo 10, 1 e 0,1 ml, são colocadas em séries de 5 tubos contendo o caldo lauriltriptose. Mas o grande segredo físico aqui são os tubos de Durham. São os tubinhos minúsculos que ficam de cabeça para baixo dentro dos tubos maiores, colocados estrategicamente para funcionar como verdadeiras armadilhas, capturando qualquer bolha de gás que se formar. E aí o relógio começa a contar. No teste presuntivo, essa mistura toda é incubada a 35 graus Celsius. É um ambiente bem morno e confortável para as bactérias. Passadas 24 horas, é feita a primeira leitura. Se tiver gás preso na armadilha de Durham, bingo, temos um resultado positivo. Já aqueles que não formaram gás ganham uma segunda chance, mais 24 horas na estufa antes de serem descartados de vez. A partir dos tubos que deram positivo e formaram gás, pegamos uma pequena alíquota e transferimos para uma nova bateria de tubos. É aí que entra o teste confirmativo.
E agora, o meio de cultura exigido é muito mais rigoroso. Esse meio rigoroso tem um nome ótimo, caldo lactosado bile verde brilhante. Mas por que usar algo tão específico? É pura engenharia química. Os sais biliares funcionam como um filtro que simplesmente inibe o crescimento de qualquer bactéria que não seja lá do trato intestinal. Além disso, o corante verde brilhante bloqueia o crescimento das bactérias gram-positivas. Ou seja, esse caldo elimina todas as pistas falsas, deixando crescer apenas os verdadeiros coliformes. Para a fase final, a busca pesada pelos termotolerantes, o material vai para o caldo OSC e a temperatura sobe para 44,5 graus Celsius. Isso ilustra brilhantemente como a biologia funciona na prática. Quase nenhuma bactéria ambiental suporta esse calorão todo. Mas as bactérias de origem fecal, que já estão super acostumadas ao calor do corpo dos mamíferos, prosperam e produzem gás. É o veredito final e absoluto de que há contaminação por esgoto ali. Seção 5. Calculando os resultados. Chegando ao veredito. Depois de todo esse manuseio e tempo de estufa, os tubos borbulhantes ainda não são a nossa resposta final. Precisamos pegar essa evidência visual e transformar em dados matemáticos precisos. É aí que entra a famosa tabela do NMP. Com base na combinação de tubos positivos naquelas 3 diluições diferentes da amostra, digamos, 5 tubos positivos na de 10 ml, 3 na de 1 e 1 na de 0,1. A tabela fornece a estimativa estatística exata da concentração. Uma combinação 5-3-1, por exemplo, indica cerca de 110 coliformes para cada 100 ml de água. Seção 6. Saúde pública e segurança. O impacto macro. Afinal de contas, esses números não ficam presos em planilhas de laboratório. O impacto deles reverbera em cada casa, cada escola e cada hospital. Vamos ligar os pontos disso com a saúde pública. Toda essa investigação obedece a regras super rígidas. Aqui no Brasil, a Portaria 888 de 2021 do Ministério da Saúde é quem dita a linha de corte do que é ou não seguro para bebê. Os resultados do número mais provável são batidos de frente com essa legislação. Se os padrões não forem alcançados, as estações de tratamento precisam agir imediatamente para evitar um desastre sanitário na população. A mensagem central que fica é exatamente essa. Compreender e dominar essas temperaturas de incubação, os cálculos de cultura e a interpretação das bolhas nos tubos de Durham não é só técnica de bancada. Na verdade, é uma das ferramentas de proteção mais indispensáveis para engenheiros ambientais e fiscais de vigilância. É, no fim das contas, a ciência aplicada salvando vidas diariamente. E para fechar a nossa análise de hoje, fica uma provocação para a gente pensar. Se não houvesse todo esse trabalho silencioso e super rigoroso desses detetives microscópicos cultivando e avaliando amostras sem parar, o quão segura seria a nossa próxima dose de água? É a precisão da ciência trabalhando nos bastidores para garantir a nossa segurança. Muito obrigado por acompanhar nessa investigação até aqui e até a próxima análise.